Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais a palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa semana vamos estar estudando a lição que tem por título A Semente, falando um pouco mais sobre as parábolas de Jesus. O título da lição de hoje é A Semente. Temos o prazer de estar recebendo o nosso irmão Thales aqui, depois de algum tempo, né? Ele tinha voltado lá para o Pará e agora está aqui conosco mais uma vez para estudar um pouco mais essa lição. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente para nós estudarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, principalmente sobre esse tema que nós vamos estudar essa semana, que é a semente. É um tema muito interessante, espero que os irmãos vejam o vídeo, mas também estudem em casa sobre esse assunto, que é muito gratificante. Antes de nós começarmos os agradecimentos, né, os pedidos de oração, nós vamos fazer uma oração aqui para nós termos a bênção de Deus. Amém. Senhor meu Deus, santificado e exaltado seja sempre o teu santo bom nome. Quero lhe agradecer por mais uma vez que estamos aqui na tua presença para estudarmos a tua palavra e quero lhe pedir que o Senhor possa nos dar o privilégio de ter a presença do Senhor Espírito Santo aqui no nosso meio, que ele venha nos ensinar a verdade, venha nos dirigir aqui, que tudo que for falado aqui possa ser inspirado por ele e que seja o que está escrito na Bíblia, Senhor. Por favor, fique conosco, nos dê sabedoria, abençoe também as pessoas que vão ver esse vídeo, que o Senhor possa ficar com elas, abençoando, ajudando na sua vida da melhor forma possível. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa lição é as parábolas de Jesus e a lição dessa semana é a semente. Se você, irmão, está assistindo esse vídeo e ainda não adquiriu a sua lição, entre em contato com o pessoal responsável. Vamos estar deixando o telefone aqui no vídeo e também na descrição para vocês entrarem em contato com o departamento de publicação do Projeto Avise, que está responsável pela produção da nossa lição, e adquira, né? Você vai poder acompanhar conosco cada lição semanalmente. Espero que Deus tenha estado com vocês essa semana, né? Todos vocês que assistiram a nossa lição e vão assistir a nossa lição, Deus possa estar com vocês essa semana. O verso áureo da nossa lição tem por dizer assim: o semeador semeia a palavra. Então, assim, se nós fôssemos resumir essa lição, né? O verso áureo já era o resumo da lição toda. O semeador semeia a palavra. Nós estudamos na lição semana passada que o semeador é Jesus. Né? Esse semeador que vem falando aqui na parábola que nós estamos estudando é Jesus. Então, Jesus semeia a palavra. Nós vamos estudar sobre a semente hoje. Então já fica a dica, né? O que a semente é para nós? Exatamente. Hoje a gente vai pegar, na lição passada a gente focou no semeador, né? Essa semana a gente vai focar mais na semente, aí o verso áureo já deu, que é Jesus aqui, ele já está explicando, né, para os discípulos aqui no verso 14, ele já está falando que é a palavra. Então hoje nós vamos focar na palavra, né? O verso áureo se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 14. O começo da nossa lição, irmãos, para nós nos situarmos, contextualizarmos, o começo da lição vem dizendo para nós que a semente, que é o que nós vamos estudar essa lição, é a palavra de Deus. E vem dizendo para nós que a palavra de Deus ela é verdadeira. Amém. Não tem como a palavra de Deus ser mentira, porque na palavra de Deus diz para nós que Deus não é homem para que minta. Então a palavra de Deus é verdade e ela é puramente verdade. É impossível que Deus minta, né? Impossível. E mostra para nós no começo da lição um contraste com a primeira semente, uma das primeiras sementes que foi lançada, né? Lá no começo. Nós vamos ver que tem alguns tipos de semente, não só a semente da palavra de Deus, mas alguns tipos de semente. E a primeira semente que foi lançada por Satanás, que foi a semente da mentira, né, irmão? A gente vê que Deus, no começo, ele lançou a semente da verdade, tudo que ele deu para Adão era verdade ali, e a gente vê que Satanás, desde o começo, ele lançou a semente do engano, porque ele chegou e falou que Deus não estava certo, falou assim, não, certamente não morrereis. Então, claramente, ele falou que Deus era mentiroso, ele lançou uma semente da mentira. Só que a gente vê que mesmo depois de ter lançado a semente da mentira, Deus continuou fazendo a mesma coisa, somente lançando a semente da verdade. Então, quando Jesus veio aqui, essa parábola, você estava mostrando o que ele estava fazendo, o que ele já fazia desde o começo. Quando Jesus veio, ele estava mostrando que o que ele fala e o que ele faz, o que ele estava fazendo naquele momento, era simplesmente semeando a verdade. Ou seja, a única coisa que Deus pode fazer, a verdade. É interessante, meus amados, que essa lição mostra para nós que nós temos sempre que procurar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus.
Essa lição mostra para nós, e tem um pouco mais para frente vai estar falando, que nós somos uma plantinha que precisa ser regada, que precisa ser cuidada. Então, assim, a sementinha vem e nós precisamos regar e cuidar para que ela cresça e floresça e tenha vida. E a forma da semente, da planta, nós cuidar, né, digamos assim, metaforicamente, é estudando a palavra. Amém? Porque a palavra de Deus é vida, e nós vamos ver. Então, Satanás, como você disse no começo, ele disse assim: pode comer dessa fruta, porque certamente vocês não vão morrer. Sendo que Deus já tinha dito: se comer dessa fruta, vai morrer. Certamente morrerás. E hoje nós vemos quem estava falando a verdade. Exatamente. E a gente vê que mais pra frente, após, ou seja, Deus lançou a verdade lá no começo, né? Ele falou: se você comer, certamente vai morrer. Satanás veio e semeou a mentira, não vai morrer. Eles acreditaram, e aí, só que quando eles acreditaram, olha que interessante, aí vem Jesus semeando novamente, ou seja, ele começou a semear quando? Aí quando foi dar os castigos, quando chega no segundo castigo da serpente, que na verdade é simbolicamente agora o castigo é para Satanás, ele fala o quê? Ele fala: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então ali ele estava plantando uma nova verdade agora, que era o evangelho. Aquela foi a primeira semente do evangelho, ou seja, o plano da salvação começou ali. Então a gente vê que, o interessante é que foi plantado ali o evangelho, mas o enfoque que Jesus queria dar era ele aqui na Terra, era o trabalho que ele estava fazendo aqui, aquele ministério durante 3 anos e meio. Então é como se falasse assim, né? Jesus fosse ali para Adão e Eva, porque eles pecaram, né? Ficaram tristes. Então Jesus foi e deu uma esperança para eles. Exatamente. Falou assim: ó, fica tranquilo, porque eu vou ferir, algum nascido de mulher, né? Vai ferir e esmagar a cabeça da serpente. Isso. Então vai vencer, fica tranquilo. E eles aguardavam que era logo ali, mas Jesus estava falando de uma época futura. E é o que a parábola do semeador em si, né, a essência da parábola do semeador, é o que Jesus quis dizer. Jesus falou sim daquela época, da semente daquela época, falou Sim. da semente que vem sendo plantada desde lá do começo e vai estar sendo plantada hoje, né? Devemos plantar hoje. Exatamente. E assim, mas foi uma mensagem especial para aquela época. Sim. É por causa que naquela época ele só deu, como você falou, ele só deu a promessa, né? Uhum. Vai vir alguém. Então ele plantou. Mas assim, quando foi que se cumpriu a promessa? Que chegou a época da semente mesmo? Foi ali, quando ele estava ali, que é o evangelho em si ali, é a vida de Jesus, é quando ele estava na Terra, né? Interessante que a parábola mostra para nós, como foi bem comentado aqui, é que a semente é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. O texto inspirado diz para nós que hoje em dia, né, naquela época de Jesus também, e hoje em dia também, os fariseus daquela época, né, queria colocar tradições, queria colocar misticismo na palavra, né, coisas difíceis, que não tem como entender, sendo que Deus fala que a sua palavra é simples, que qualquer um pode entender. Então não adianta falar assim: não, eu não consigo entender, eu tenho pouco estudo, não consigo entender, busca. Se cada um de vocês buscar entender, o Espírito Santo vai fazer com que entenda. Exatamente. A gente vê que essa era uma diferença entre a maneira de Cristo apresentar a palavra de Deus, que era a Bíblia, ou seja, interpretar o Velho Testamento, e a maneira dos rabínicos, porque eles tinham esses misticismos. Alguns desses eram textos bem conhecidos, como, por exemplo, a profecia de Daniel 9, sobre a contagem ali até chegar ao Messias. É uma coisa que os judeus não querem até hoje, porque são uma das provas que mostram Jesus como Messias, entende? E era exatamente isso, porque eles pegavam essas porções da Bíblia e transformavam em misticismo. Por quê? Porque isso reprovava eles. Se fosse mostrado claramente como era para ser mostrado e como o Senhor Jesus fazia, ia fazer o quê? Ia reprovar a prática que eles estavam fazendo. Então eles faziam o quê? Eles colocavam um manto de tradições, um manto de simbolismo ali, uma coisa que ninguém poderia entender para ocultar a prática errada que eles faziam. Interessante, irmão Thales, é que nós falando disso, me vem à mente muitas coisas que hoje acontecem da mesma forma. Né? Muitos pastores, e eu não vou citar denominação nenhuma aqui, mas muitos pastores mistificam a Bíblia e colocam a Bíblia de uma forma assim que, não, você não consegue entender, isso é muito difícil. Não, para entender a Bíblia tem que ser assim, desse jeito e tal. Ou uma parte da Bíblia já não serve mais. Ou uma parte da Bíblia já não serve mais, nós precisamos só estudar aquela. Ou aquela outra parte não serve, sendo que Deus fala que a sua palavra é verdade e verdade eterna para sempre.
tanto o Novo quanto o Velho Fala Testamento. que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra. Então, assim, nós devemos procurar examinar as Escrituras, porque tenha certeza que Deus, o Espírito Santo, vai dar capacidade para cada um. Exatamente. E outra questão que me vem à mente é a questão de tradições. Porque nós falamos assim, não, hoje em dia não tem tradição. Tem bastante tradição. Nós muitas vezes usamos, e quando eu digo nós, eu me incluo no meio. Com certeza, todos nós muitas vezes usamos a desculpa de zelo, né? Não, eu faço isso aqui e tal, porque eu sou zeloso. Como os discípulos fariseus faziam. Não pode fazer nenhuma obra no sábado. O mandamento diz, 6 dias trabalharás e farás tudo sua obra, mas no sábado não. Então eles colocavam o quê? Não pode andar 1 milha, né, 2 milhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Colocavam mais coisas e falavam assim, nós somos zelosos, por isso que nós colocamos além do que está escrito. E é mas isso que era. O texto que eu quero colocar aqui, não sei se eu vou achar, aqui, achei. É o final de Parábolas de Jesus que diz assim, o que Jesus falava toda vez. Está escrito, que diz as Escrituras e como lês. Exatamente. Jesus não ia além da Escritura nem uma vírgula. Isso era uma revolução na época, porque, por exemplo, quando a gente vê ele pregando o Sermão da Montanha, um dos maiores sermões dele, né? Ali no final, nos últimos versículos do Mateus 7, que é quando termina, aí vem falando assim que a multidão estava admirada da sua nova doutrina, né, de como ele pregava, e fala, por que eles estavam admirados? Aí o último verso fala, porque a pregação dele era diferente dos fariseus, porque era com autoridade. Por que era com autoridade? Porque Jesus, ele pregava o que ele vivia. Ou seja, se você quisesse, e ele vivia o que ele pregava. Então, simplesmente, os fariseus não, eles como tinham esses misticismos, essas tradições, as coisas mais claras da Bíblia, eles transformavam em uma coisa que poderia ser interpretada daquele jeito ou totalmente ao contrário. Quando Jesus pregava, como ele trazia a Bíblia no seu formato original, na sua verdadeira significação, não tinha para onde correr. Ele falava e as pessoas, não, é realmente aquilo. Entende? Jesus só fazia isso, ele não ia mais além, ele não tirava, ou seja, não, vou diminuir isso aqui para passar a mão na cabeça do pecado, ele nunca fazia isso. Ele confortava o pecador de uma maneira que mostrava o pecado dele, mas ele mostrava pela mesma palavra que mostrou o pecado, ele mostrava a esperança, ou seja, filho, a Bíblia fala que o que você fez está errado, a palavra de Deus mostra que está errado, mas a Bíblia também fala isso. E é assim que nós devemos ser hoje, nós devemos nem diminuir e nem acrescentar, ou seja, nós devemos falar o que é, porque o que a Bíblia é o que o mundo precisa hoje. Só isso, o que ela é realmente. É interessante que me vem à mente uma experiência que eu vi. Uma vez um jovem estava fazendo algo, né? Não vou comentar o que era, mas estava fazendo uma coisa que eu não achava muito correto. Então o pastor foi falar com ele e disse assim, meu jovem, o que você está fazendo? Deus não se agrada disso. E o jovem, naquela fase rebelde, né? A primeira coisa que ele virou pro pastor e disse assim, Deus não se agrada? Então me mostra onde que está escrito que eu não posso fazer. Me mostra onde está escrito que eu não posso fazer. E o pastor poderia ter falado assim para ele, não é uma questão de onde está escrito ou não. É uma questão que Deus não se agrada e pronto. O que o pastor teria feito com esse jovem? Endurecido o coração dele, né? Ele teria falado assim, não, da onde que ele tirou isso? Isso é coisa da cabeça dele, tá implicando comigo. Ele vem e fala que Deus não se agrada, mas ele não prova, tá implicando comigo, né? Então o pastor disse assim para ele, espera um momento, eu não vou te falar agora, espera um momento. E aí eu vi que ele saiu e passou um momento, ele voltou com a Bíblia na mão, né? Abriu a Bíblia, sentou com o jovem, abriu a Bíblia e leu lá pro jovem, ó, lê aqui. Pá, leu lá assim, né, tá. E aí o jovem olhou e disse assim, pastor, me perdoa, eu vou pedir perdão para Deus. Olha. Então assim, mostra que contra o que está escrito não tem argumento. Exatamente. Muitas vezes nós podemos falar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas aonde que está escrito? Com base no quê? É isso. Deus mandou? Não, é eu que vejo dessa forma. Então, não pode. A gente vê, só assim, fazendo um gancho, assim, mas a gente vê que muitas questões doutrinárias, muitos problemas seriam resolvidos na igreja se a gente só seguisse a palavra de Deus sem querer aumentar alguma coisa, sem querer diminuir. A gente fala, não, mas não está escrito em lugar nenhum, mas é o consenso da igreja que tem que fazer isso.
Deus deixou a autoridade para a igreja, mas a autoridade da igreja é não ir além da onde está escrito. Fala que tem que ter um claro, assim diz o Senhor. Mas na maioria das vezes as pessoas querem um claro, assim diz o homem, pega aquilo e forma uma doutrina. E aí depois quando chega, mas aonde está escrito? Não, mas lá no manual da igreja diz assim, é a doutrina da igreja, e não mostra a palavra de Deus, porque não tem uma base bíblica. Era assim com os fariseus. Quando, por exemplo, você citou lá a casa do sábado, né? Quando os discípulos estavam matando a fome ali no sábado, quando Jesus curava no sábado, eles chegavam com que autoridade você faz isso? Uai, a autoridade do mandamento. Deus tinha falado que o bem era guardar o sábado, entende? Da onde que eles viam a proibição no mandamento, se não tinha? Exatamente. Então a gente vê que começa sempre assim, né? Querendo ser zeloso, como você comentou, mas aí termina como? Termina você exaltando a palavra do homem e rebaixando a palavra de Deus, que é o maior perigo de todos. Isso chega naquele ponto daquela oração, né? Do publicano e do fariseu. Eu faço, eu guardo, eu não ando uma milha, eu não colho no sábado, não faço jejum, isso, não faço aquilo. Tantas vezes por semana. Faço tudo, de qualquer forma que me é pedido, até aquilo que não me é pedido eu faço. E o publicano, Senhor, me ajuda. Eu não Tem consigo, misericórdia de mim, sou pecador. E a lição mais pra frente, meus amados, vai mostrando pra nós, né, agora no finalzinho, qual tem que ser a nossa pregação hoje. Qual que tem que ser a semente hoje. Porque mostrou pra nós que no começo, lá, quando Jesus deu aquela profecia para Adão e Eva, a semente era que ia vir alguém nascido de mulher e ia esmagar a cabeça da serpente. E ali Jesus, quando veio, que era o evangelho, que era o semeador, que veio plantar a semente da palavra de Deus, né, restaurar a palavra de Deus, mostra que ele veio parar as arestas, tirar a tradição, tirar aquilo que não tinha na palavra, tirar todo o misticismo. No maior discurso de Cristo fala que tirar o entulho de cima da lei. Tudo aquilo que não presta, digamos exatamente, assim, né? Exatamente. Para chegar nesse ponto, no ponto que nós vivemos hoje, que é o que importa para nós hoje, que a semente de hoje, a lição vem dizendo para nós que é o quê? Pregar sobre o amor de Deus, que é o que Jesus mais fazia, e pregar ele para chegar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala que o que Jesus mais gostava, o que ele se demorava de falar é sobre a graça de Deus, a bondade, o amor que ele tem, exaltar a lei, porque exaltando a lei você exalta a Deus, porque a lei nada mais é do que o caráter dele. E aí quando ele exaltava isso, as pessoas viam que não iam conseguir chegar, aí ele se mostrava, falava, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí a pregação de hoje tem que ser o amor de Deus. E tem que ser Jesus, o seu nascimento, a sua encarnação, a sua vida aqui na terra, a sua morte, sua ressurreição e a sua volta. Entende? Isso é o mais importante para nós. A vida, o evangelho é Jesus. Esse é o evangelho. Sim. E é isso que tem que ser levado ao mundo hoje. É a pregação de nossos pastores, a pregação dos pregadores de hoje tem que ser a vida de Jesus. Exatamente. Jesus em si. Por quê? Mas aí vem a pergunta, né? Por que os pregadores têm que pregar Jesus? Tem tantas coisas para pregar, mas por que Jesus? Não estou falando que não pode pregar outras coisas, né, irmãos? Sim. Mas assim, a essência das pregações sempre tem que ser Jesus. Tem que ser sempre cultos cristocênicos, né? Cristocêntricos. Porque assim, diz para nós que quando nós pregarmos, falarmos, olharmos para Jesus, o caráter dele vai ser infundido em nós. E é isso que nós precisamos hoje. É isso. A única maneira de nós irmos para o céu é dessa forma. O caráter, a justiça de Cristo revestido em nós. E isso só vem por meio da palavra. É por isso que quando fala a semente é a palavra, porque quando a palavra, a terra é o nosso coração, ali na parábola, né, é colocada ali, quando ela é plantada no nosso coração, fala que ela é uma palavra viva, ela tem poder por si só. Então a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela pode fazer aquilo que está falando ali. O que ele falou pode acontecer conosco, se regarmos pela fé. Então, quando acontece isso nos nossos dias, é a mesma coisa. O caráter de Cristo vai se refletir em nós através de sua palavra, porque a palavra dele fala que vai acontecer assim, sim, se tivermos fé. Então é isso que nós devemos fazer, devemos cultivar a palavra no nosso coração, porque dessa maneira, quanto mais nós pregarmos, quanto mais nós falarmos, mais desejo nós vamos ter. Porque isso é uma questão que nós conhecemos bem hoje. Por que tem tanto anúncio em toda parte? Porque quanto mais você vê alguma coisa, o seu desejo cresce. É o marketing, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, quando eu estava aqui da última vez, que eu estava trabalhando,
Aí o pessoal da obra tinha um rádio lá, aí sempre passava um comercial de um lugar, até que chegou um ponto que eu queria ir naquele lugar e eu nem vi, porque era rádio, só de ouvir, entende? Então acontece a mesma coisa com Jesus. Quanto mais você lê, quanto mais você examinar, ouve falar sobre ele, você vai ter mais desejo. Quando você tem um desejo, é o que o Espírito Santo precisa. Quanto mais você conhece Jesus, mais você vai querer ser igual a ele. Né? E aí que o Espírito Santo trabalha. Quando você tem fome e sede da justiça, aí é concedido. Chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que vocês tenham compreendido, irmãos, essa lição. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum questionamento, entre em contato conosco, que na medida do possível nós vamos estar esclarecendo. Aguardo vocês na próxima semana para estudar um pouco mais dessa lição. Mas antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço para o nosso irmão Rei e a sua esposa Aline, que está sempre aqui nos comentários pedindo oração, pedindo um abraço especial. Então, assim, irmão Rei, que Deus possa abençoar você grandemente, Deus possa abençoar a sua esposa grandemente e que a sua família possa ser uma bênção, assim como já é na vida de outros que não conhecem a Cristo. Amém. Também queria deixar um abraço especial, um carinho para todos os irmãos de Martinópolis. Estive lá esse fim de semana visitando eles. Que Deus possa abençoar aquela congregação e todos que fazem parte de lá. Bom, Thales, gostaria de deixar um abraço, algum recado para alguém? Eu só gostaria de deixar um abraço lá para a igreja do Pará, né? Porque já faz um tempo que a gente saiu de lá, estamos todos para cá, então que Deus possa abençoar eles também. Um abraço para minha família e um abraço para todos vocês que estão assistindo, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém. Eu também gostaria de deixar um abraço para o pessoal lá do Pará, né? Faz um tempinho que eu não estou lá com eles, né? Da última vez que eu fui visitar lá. Então eu gostaria de deixar um abraço a todos. Sintam-se abraçados. Eu queria dizer que eu gosto muito de vocês e que Deus abençoe a todos, tá? Eu sempre estou lembrando de vocês nas minhas orações. Eu também lembrei. Eu queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, que tá lá no Mato Grosso, né? Que Deus possa abençoar vocês também. Amém. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Conto com vocês no próximo vídeo, mais um Lições para a Vida Cristã. Se puder, ajuda muito o nosso trabalho, curtir, comentar, compartilhar com aqueles que ainda não conhecem nosso trabalho. Eu fico muito agradecido e Deus também. Obrigado e até a próxima semana.